Na 98 FM, nós vamos conversar neste momento com Clariana Alves de Paula Queiroz. Ela é mestre em Tecnologia, Ambiente e Sociedade pela nossa querida Universidade Federal. Também é especialista em Direito Público pela Docton e bacharel em Administração de Empresas, também pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente, Clariana Queiroz é diretora da Escola de Formação Gerencial do Vale do Mucuri, com metodologia SEBRAE. Clariana estruturou o arranjo produtivo local, o chamado APL de Gemas e Joias de Teoflotone. Clariana, para nós leigos, o que vem a ser um arranjo produtivo local e como é que foi identificado o arranjo de gemas e joias aqui de Teoflotone? O arranjo produtivo é um termo utilizado para cunhar os aglomerados da nossa região, do nosso país, né? A ideia de aglomerado sempre existiu. Começou na década de 1920 com Marshall, né? Ele começou a observar os clusters da Inglaterra. Então, um aglomerado ali é quando as empresas se reúnem para aproveitar de economia de escala. Por exemplo, quando nós vamos comprar roupa, comprar artigos, nós já sabemos um local onde as empresas se aglomeram para o comércio. Então, aglomerados é quando as empresas se aglomeram em uma região por conta da matéria-prima. Então, no Brasil, os aglomerados, eles recebem essa nomenclatura porque eles diferem dos aglomerados dos países desenvolvidos. Eles carecem da interação dos atores econômicos, que são as empresas que estão ali para aproveitar daquela matéria-prima do território. O arranjo produtivo ele está relacionado com o território, então todas as empresas que estão ali naquela região para aproveitar dessa economia são os atores econômicos. Os atores sociais são as entidades de classe que se estabelecem na região para oferecer o suporte a essas empresas. Aí nós temos SEBRAE, nós temos as instituições de classe que apoiam essas entidades, nós temos as universidades federais, os institutos que qualificam essa mão de obra, né? E temos os atores políticos que vão estar fazendo a revisão das leis que regem, né, o processo de extração e fabricação durante toda a etapa da produção. Porque a ideia do arranjo é agregar valor ao produto dentro do território. Então o arranjo ele busca compreender uma cadeia produtiva para agregar valor ao produto dentro do território e enriquecer o território. Agora, Clariana, como é que funciona a cadeia produtiva, por exemplo, do setor de gemas e joias de Teoflotone? Então, a cadeia produtiva do setor de gemas e joias ela é uma cadeia bastante extensa, porque ela tem o elo de mineração, que já compreende o processo desde o licenciamento, quando eu vou entrar com pedido de licenciamento para iniciar o processo de extração, e ela vai até o final já com a retirada, né, da pedra do solo, né? Então ela tem o elo de mineração, o elo de lapidação e o elo de joalheria. Então a ideia é que esse produto saia, né, do elo de mineração e o valor seja agregado a esse produto dentro do território. Isso aí vai gerar riqueza para a nossa região, né, e vai gerar renda para a população local. Agora, Clariana, qual é a importância da cooperação na cadeia produtiva de gemas e joias para o desenvolvimento da nossa região? Dentro da cadeia produtiva, né, se o produto chega, se nós conseguimos entregar para o consumidor final o anel já fabricado lá no final, todos os processos desenvolvidos dentro da região, eu aumento a quantidade de pessoas no elo de lapidação, eu vou ter mais lapidários trabalhando na cidade, né? Eu vou ter mais joalherias também estabelecidas na cidade, porque o elo, eles começam a conversar entre si. E uma das maiores dificuldades que nós encontramos aqui em Teoflotone para estruturar a cadeia produtiva foi justamente a falta de diálogo, de cooperação entre os elos. E essa falta de diálogo, ela acaba prejudicando, né,
a quem está na ponta do elo. Então, começamos a identificar que na ponta do elo, para entregar o produto final, o pessoal da joalheria estava tendo problemas, principalmente com a questão do DNA da pedra, coisa que precisaria ser resolvida no elo de mineração. Então, eles entenderam que precisavam dialogar, precisava haver cooperação para identificar as demandas, para que todo o elo pudesse ser beneficiado e a região obter aí resultados positivos com relação à cadeia produtiva do setor e aos processos desenvolvidos. Clariana, você disse aí sobre a importância de se ter um valor agregado em uma gema, por exemplo, em uma pedra preciosa. Agora, nós não temos ainda aqui em nossa região, especificamente em Teoflotone, qual é, na sua opinião, a importância do curso de engenharia de gemas e joias aqui para os nossos vales do Mucuri e Jequitinhonha? Justamente por conta, né, dessa especialização. O gemólogo, ele vai identificar ali, né, o valor daquela pedra, ele vai fazer uma análise de solo com mapeamento do território. Nós estamos falando aí de mais de 21 municípios que compõem o arranjo produtivo do Vale do Mucuri, né? Nós estamos falando, são 21 municípios, inclusive com baixo IDH, algum deles no estado, e são municípios que carecem desse conhecimento. Nós não temos gemólogos atuando na região. E o gemólogo, ele vai fazer pesquisas significativas com relação ao mapeamento do solo, ele vai poder emitir um laudo, um parecer técnico das pedras que são extraídas aqui na nossa região. Hoje, por exemplo, para fazer um diagnóstico de uma pedra, para emitir um laudo, um DNA de uma pedra, os nossos empresários do setor, eles precisam se deslocar para Belo Horizonte ou para o Rio de Janeiro, para poder ter esse laudo. Se nós capacitamos os nossos jovens aqui na região, além de diversas pesquisas sobre o setor, eles também vão poder estar emitindo esse laudo, né, e promovendo aí essa interação com os atores econômicos, as empresas estabelecidas aqui na nossa região. Eu estou conversando aqui com Clariana Alves de Paula Queiroz, que é palestrante e escritora com especialidade no tema arranjo produtivo local. É uma pena que nosso tempo esteja se esgotando, mas eu ainda lhe faço um último questionamento, Clariana. Você, como estudiosa do setor de gemas e joias, eu lhe pergunto, você já pesquisou, já avaliou, já tem quais são as principais demandas, as necessidades desse setor? Qual é a situação atual do APL de gemas e joias aqui em Teoflotone? Desde 2016 que nós iniciamos, após a publicação do nosso livro, com um projeto de estruturação do arranjo produtivo local. Então, nós reunimos a cadeia produtiva do setor, promovemos ali um diálogo com foco em cooperação e começamos a identificar as principais demandas. Levantamos 19 demandas, né, e encaminhamos através de uma apresentação para o nosso governador, e ele foi pontuando algumas demandas que tiveram resultados positivos, como o curso de engenharia de Minas para a Universidade Federal aqui de Teoflotone. Então, foi um resultado em parceria com a comunidade. Reunimos toda a cadeia produtiva e já conseguimos esse resultado positivo. Inclusive, mês passado, nós emitimos um parecer técnico comprovando a viabilidade do curso para Teoflotone e região, e não para Diamantina, conforme apareceu essa demanda, né? E nós precisamos aqui para a nossa região. Outra demanda importante para o setor é a aposentadoria do nosso garimpeiro. Não sei se você sabe, Aníbal, mas infelizmente o nosso garimpeiro, ele ainda aposenta como produtor rural, porque nós não temos um sindicato para apoiá-lo, né? Onde ele possa, de fato, comprovar que ele exerce esse ofício, essa profissão tão linda, que dignifica nosso país. Então, uma das nossas demandas principais é justamente regularizar essa profissão para que eles voltem a poder, né, ter aí a seguridade social e garantia. Muitos estão trabalhando até correndo riscos, né? Então, é necessário, é uma das pautas que temos levantado. E a outra é com relação ao mapeamento do nosso Vale do Mucuri. Recentemente tivemos um mapeamento do Vale do Jequitinhonha e identificamos lá o lítio.
Então, hoje nós precisamos desse mapeamento aqui para o Vale do Mucuri, porque aqui também nós temos indícios de lítio e de outras pedras que ainda não foram catalogadas, né? E além disso tem a questão da aduana. Hoje um empresário que queira comercializar em uma outra localização, exportar sua mercadoria, ele precisa contratar um carro para garantir sua segurança, para levar esse produto até Belo Horizonte, porque nós já tivemos uma aduana aqui dentro da Receita Federal, aqui em Teoflotone, depois perdemos para Governador Valadares e recentemente perdemos de vez para Belo Horizonte. Então nós precisamos retomar essa aduana aqui para facilitar esses empresários que atuam no setor de gemas e joias. Aníbal, outra necessidade do setor é no que se refere ao elo de mineração. Hoje o garimpeiro, ele responde por uma legislação que é tão extensa e com exigências tão grandes quanto uma empresa da Vale. Hoje, a mesma exigência que é feita para a Vale, ela é feita para um garimpeiro que está iniciando. E isso, considerando que o garimpeiro ele não tem nenhum suporte, não há nenhuma linha de crédito para beneficiar o garimpeiro durante o processo, né? As condições são precárias, porque muitas vezes ele precisa já vender o direito, ele já entra ganhando ali apenas cesta básica para sobreviver durante o processo de extração e não tem nenhuma condição financeira de manter o seu negócio durante o período. Então é um grande desafio do elo da mineração, né? Os garimpeiros eles têm sofrido com isso justamente pela falta de equidade, né? Estão tratando os desiguais de forma igual. Isso não é correto, né? A nossa legislação precisa ter um olhar mais atento para essa categoria, né, que sofre com algumas situações que são peculiares à categoria do garimpeiro. Além disso, tem a mineração, a lapidação. Você lembra muito bem que há uns 20 anos atrás, aqui nós tínhamos mais de 1.000 lapidações, né? Chegamos a catalogar 2.000 lapidações de acordo com o IBGM. E hoje nós temos 280 lapidações. O ofício, ele foi reduzindo, porque o know-how para lapidação aqui, eu não sei se você sabe, mas veio dos nossos amigos, os alemães. Os alemães foram os primeiros a lapidar as nossas pedras aqui. Eles exportavam as pedras ainda após a Segunda Guerra Mundial, encaminhavam essas pedras para a Alemanha, lá elas eram lapidadas e quando vieram para colonizar aqui a nossa região, eles começaram a ensinar o ofício aqui. Então foi um ofício ensinado de pai para filho. Nós precisamos agora oficializar isso, né? Capacitar o jovem, qualificar o jovem para que ele possa lapidar as pedras da nossa região. Nós temos aí cristais vendidos R$80 a tonelada. Então imagina colocando isso disponível para o público, para o jovem poder trabalhar aqui em nossa região. Aníbal Gonçalves para a 98 FM.